pessoal, meu nome é Agatha Beatriz e hoje eu vou trazer um vídeo muito emocionante para vocês, que não vai ser mais uma resenha de uma história fictícia criada por um autor que foi tirada da sua mente e colocada em umas folhas de papel, porque a história que eu vou falar para vocês hoje é uma história real que aconteceu com uma menina real uns 70 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial. Então, fiquem prontos, pega o seu copinho de água, seu copinho de leite, seu copinho de café e vamos pro vídeo. Bom, quem nunca ouviu falar da história da garota Anne Frank, de 15 anos, que morreu na segunda metade do século... Eu não sei sobre o século, vamos falar 1932. Foi o período que Hitler tomou domínio daquele pessoal lá, daquele estado, aquele negócio lá. Gente, aqui não é uma aula de história, tá? Eu tô resumindo aqui um bocado de coisa que aconteceu, porque é real, você acredita nisso. Então, naquele tempo, Hitler, sendo um daqueles governos malvados que mata as pessoas só por ter grana, só por ter poder, e isso aconteceu, e ele queria matar os judeus, ele queria vamos falar assim, eximar os judeus da face da terra. Então, Anne, sendo uma menina de 13 anos, bonita, saudável, que brincava, que era uma adolescente, como qualquer uma adolescente de hoje, foi uma das vítimas a sofrer por esse mal, que foi aquele homem malvado, horrendo, porque só essas palavras não vão expressar o que ele era naquela vida lá. Então, essa menina de 13 anos, ela ganha um diário no seu aniversário de 13 anos, lógico, e começa a escrever, começa a relatar o que está acontecendo na sua volta. Ela fala dos seus pais, dos seus amigos, de como ela era perseguida pelos garotos, porque, lógico, ela era uma menina, né? E também ela fala do seu grande amor. E nesse período, ela e os pais dela, como eram judeus, eles acabaram tendo que se esconder no esconderijo. E foram nesse local ultrajante, manipulável, que colocaram os judeus, que aprisionaram, que os mataram e fizeram qualquer tipo de coisas horrendas que você pode imaginar e que você não pode imaginar. E se você quiser pesquisar mais sobre o que aconteceu, pesquise, gente. Pesquise sobre... Pesquise sobre o Holocausto. Pesquise assim, o que é o Holocausto? Que você vai vir assim uma tonelada de informações que você vai ficar besta. Então, entenda. Porque eu percebi que eu já tinha estudado sobre isso mais ou menos na escola e que não tinha entrado na minha cabeça. Eu não via a diversidade que era esse acontecimento, essa coisa horrível que aconteceu com pessoas, gente, porque não eram animais, eram pessoas como a gente. E eles achavam, porque eles eram judeus, eles eram diferentes, uma raça diferente. E esses nazistas não gostaram do que eles viram, criaram esse holocausto, essa coisa horrenda, em meio à guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde países se atracavam, onde os ingleses combatiam os russos, para você saber, para você ter uma ideia. Os russos, eles só foram entrar nessa guerra no ano de 1945 e acabaram soltando os judeus que ainda restavam, que ainda tinham vidas. Porque desse ano pra cá ainda tem judeus, ainda tem pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que dão seus relatos, que lembram das memórias mais ultrajantes, que perderam seus familiares, seus entes queridos, seus maridos, mulheres e filhos. Então, gente, não deixem de pesquisar, porque isso aqui é só um breve resumo, porque isso aqui não é nada comparado à informação que vocês têm na palma das suas mãos. Durante esse período de guerra, Anne Frank, ela escreveu no seu diário tudo o que estava acontecendo à sua volta, desde quando ela chegou no esconderijo secreto deles, até quando eles estavam lá, sobre escassez de comida, sobre como eles conviviam, porque quem que consegue ficar sã numa casa cheia de pessoas que você quase não conhece e que você tem que conviver com elas, você tem que demonstrar amor, você tem que mostrar o companheirismo, porque você tem que mostrar ser grato, porque você tá ali vivo, convivendo, tendo um pouco de comida, tendo um teto para dormir, um teto para se proteger da chuva, enquanto os outros estavam lá sofrendo, morrendo, sendo aprisionados. Então eles acabaram ficando naquela coisa, gente. Um breve resuminho. A gente tá na quarentena.
a gente quer sair, a gente quer se divertir. E mesmo assim tem pessoas que estão cometendo suicídio, tirando suas próprias vidas, porque elas estão depressivas e vem uma coisa dessa e acabam ficando pior ainda. Imagina essas pessoas naquele tempo, com a cabeça meio avoada, porque elas não querem morrer, elas querem sobreviver. E se alguma hora os soldados chegarem lá, quebrar aquela porta, arrebentar, apanharem eles e destruir a família deles, eles ficavam apreensivos, gente. E em meio àquelas lutas psicológicas que eles tinham, eles acabavam se atracando dentro da casa, discutindo. Quem leu o diário delas e que viram as letras que ela escrevia, viram as palavras que ela demonstrava, que se expressava, vocês vão entender, porque em cada palavra que ela demonstrava lá, ela demonstrava o amor, ela falava o que ela sentia, do que ela poderia fazer, ela via que tinha os seus erros, sim, ela percebia que tinha os seus erros e queria se mudar, ser uma pessoa melhor. E ela não poderia ser uma pessoa melhor enquanto as outras pessoas jogavam na cara dela que ela não era nada. Ela queria uma pessoa para desabafar, ela só queria um amigo para falar das coisas, do que ela sentia. Ela tinha a irmã dela, mas a irmã dela também não dava bola para ela. A irmã dela ficava meio que aquela intriga de irmã, assim. Tinha isso também, porque as pessoas eram humanas naquela época, e tem muitas pessoas que têm seus irmãos e que não dão valor, e porque, sabe, gente, é muito triste a história dessa garota, porque enquanto a gente tá lendo a história dela, a gente tá sabendo que ela vai morrer, a gente tá sabendo que antes dela morrer, ela escreveu aquele diário, ela botou seus pensamentos, e quando a gente lê, a gente tá vendo que ela ainda tá viva, que a memória dela ainda está escrita num papel, e a gente acaba se emocionando, a gente acaba tendo um pouquinho do pensamento dela, porque a gente percebe o quanto somos ingratos, a gente percebe o quanto não damos valor porque a gente tem, porque ela era uma pessoa comum, ela era alegre, uma adolescente, tinha sentimentos, tinha erros também, porque era humana e estava passando por tudo aquilo. Essa menina, garota, linda, maravilhosa, de 13 anos, que outrora era uma menina super alegre, contente, que irradiava alegria para qualquer pessoa que a via na rua, estava ficando triste, ficando angustiada, solitária. Ela sentia uma grande solidão no seu coração. Ela sentia que ela não era mais ela mesma. Ela queria ter o amor da sua mãe, ela queria ter a atenção do seu pai, porque o seu pai era o único que a entendia. Quando ela iria falar com a mãe dela atacava ela, a mãe dela falava que ela não fazia nada certo, que ela tinha muitos erros, e ainda tinha uma mulher que também ficava naquela casa e que ficava jogando na cara dela que ela não sabia fazer nada. Imagina, gente, na mente de uma jovem que já tá se escondendo num esconderijo para não ser morta, ainda vem essas coisas mundanas na sua mente. Ela ficou muito triste. Enquanto ela estava sorrindo para as pessoas, alegremente, mostrando um sorriso que ela mostrava para que o pessoal não se preocupasse, quando ela ficava sozinha, ela chorava. Meio a carência que eles sentiam naquele momento, a amizade que eles acabavam sentindo foi se transformando num sentimento diferente, um sentimento mais puro, mais ameno. E eles acabaram tendo meio que um relacionamento naquele local. Não vamos pensar coisa errada, gente, porque ela... Eu não sei. Acabaram se beijando várias vezes. Mas o pai dela meio que ficava naquele negócio, não, Anne, você tem que ir mais devagar, vocês são amigos, e não é certo que uma garota fique sozinha com ele dentro do sótão. Vocês entendem, né? Mas ela acabou ficando meio que, não, peraí, eu sou dona de mim, eu tenho os meus efeitos, sim, mas eu não sou tão boba, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. E pai, você é muito egoísta. Então, quantas vezes eu chorei? Ela escreveu uma carta sobre isso pra ele, demonstrando todo o ódio que ela sentia, toda a tristeza que ela sentia naquele momento, e mandou pra ele. E acabou que ela se arrependeu, porque o pai dela era o único que entendia direito e ela não devia culpá-lo por tudo que estava acontecendo. E ela pediu desculpas, ainda bem que pediu desculpas, né, gente? Vocês veem, toda pessoa tem um sonho, né? Eu tenho um sonho que eu ainda não sei o que é que quero fazer, mas tá oculto no meu coração. Mas eu sei que eu tenho um sonho lá que eu vou cavar até descobrir. Ela também não era diferente, ela tinha seu sonho. Ela queria ser escritora ou jornalista, mas ela tinha esse sonho na mente, ela queria escrever sobre o que estava acontecendo lá, sobre o que era o pessoal estava escrevendo, acontecendo naquele local. E ela meio que ia pegar o diário dela e meio que pegar a referência do diário e fazer um livro sobre o que estava acontecendo. Mesmo que ela tenha morrido, o sonho dela se realizou,
porque o livro dela foi traduzido para mais de 60 e poucas línguas, e é o livro mais famoso, mais lido, mais vendido em toda a face da Terra, e que a memória dela ainda continua viva. Os sonhos delas continuam vivos, mesmo que ela tenha morrido naquela tragédia, naquela coisa horrenda que ainda está viva na memória das outras pessoas e que ainda deixou cicatrizes, que ainda deixou marcas, que ainda deixou tristeza no fundo do coração de cada um daqueles que ainda sobreviveram. Meio as desavenças que ela vivia naquele local, ela queria ter um amigo, porque eu já falei disso, né? Ela queria ter uma pessoa para desabafar, meio que só amizade mesmo. E ela viu que tinha um menino lá, que o nome dele era Pete Van Pils, só que ela escreveu como Peter Van Damme. Ela viu que poderia ter uma oportunidade de ela ter um amigo, de poder conversar, porque ele era meio tímido, ele era calado, vivia no sótão, que era o quarto dele. E ela foi ao encontro dele, e eles começaram a conversar, criaram um vínculo muito forte, porque ele também estava sofrendo. Não era porque ele estava calado e não falava com quase ninguém que ele não estava sentindo, ele sentia muito. E eles acabaram percebendo que a mãe dele também não dava valor pra ele, que não entendia ele, e que a mãe dela também não. Assim, gente, isso. Mas isso não quer dizer que ela não tinha sentimento por ele. Tinha. É porque eles viam, assim, do ponto de vista deles. E a gente acaba seguindo essa coisa, assim, de... na vida real mesmo. No decorrer que lemos esse diário, a gente percebe que ela vai amadurecendo. Porque a garota meio que rebelde, que começou a escrever o diário, ela já tava ficando meio que apaziguada, meio que amando o próximo, meio que leve, mais pura, mais, sei lá, mais leve, sim. Ela começou a perceber que os atos que ela fazia antes eram muito grosseiros, porque ela era arrogante. Ela tinha um lado dela que era arrogante, um lado que falava sem pensar, que respondia, que respondia com deboche, esse tipo de coisa quando as pessoas falavam mal dela. Mas ela também tinha um lado muito meigo, muito puro, sentimental, de quando ela estava sozinha, ela se via encurralada, ela chorava 1000 poças de água. E a gente vê que são sentimentos comuns que a gente passa no dia a dia. São sentimentos que, se a gente não prestar atenção, acaba nos afogando. Hoje, quando o homem estava falando no rádio de que as pessoas que sobrevivessem a essa maldita guerra poderia levar documentos que meio que comprovassem, que levasse a história pra frente. E a Anne, como ela tinha o diário dela, ficou meio que feliz. Ah, sim, minha história. Ela vai mostrar para as outras pessoas. Aí surgiu, né? Ela corrigiu o diário dela, colocaram mais memórias, mais coisas que ela não lembrava, mais detalhes para criar mais harmonia no texto dela. Heitor, como é que ele se sente ao ler essa história? Ao presenciar esses relatos pelos lábios dela, pela caligrafia dela, a letra dela, a gente se sente como ela, gente. A gente se sente imerso nos pensamentos daquela menina. A gente se sente culpado, a gente se sente egoísta, triste, ingrato. E a gente fica meio que... isso aconteceu? Ela morreu? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô lendo isso? Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu tava quase na metade do livro, eu parei. Eu não tava com vontade de ler. Eu não tava querendo saber o que poderia ter acontecido, porque eu já sabia o que acontecia no final. Ela morria, ela e a família dela. E pra quem não sabe, o único sobrevivente daquelas pessoas que estavam lá escondidas foi o pai dela. O pai dela foi o único que sobreviveu e que deu vida ao diário dela, que deu vida à história que ela contava, que a história que ela revivia, a história que ela contava para as pessoas. E foi ele. Ele foi o único sobrevivente. E ao imaginar isso, ao pensar que isso aconteceu, eu fiquei muito triste. Muito triste porque o final do livro, o final do diário dela não é triste, assim. Não é muito triste, porque ela fala lá das duas identidades que ela tinha. A ignorante e a triste. Ela falava isso. E quando eu percebi que tinha terminado, eu fiquei assim, tipo, imaginando o que ela poderia ter falado antes dela morrer, porque ela e a irmã dela morreram de estife, a mãe dela morreu de cansaço, o Peter, o amigo dela, morreu na marcha da morte, o pai do Peter, ele foi morto na câmara de gás, a mãe lá da mãe do Peter a gente não sabe, porque não tem muita certeza.
Mas as duas garotas morreram num vírus que tinha naquele local lá, isolado. Eu fico meio pensando assim, meio que matutando. O que foi os últimos pensamentos dela? O que ela pensou? Será se ela pensou no... Será se ela ficou meio que imaginando, triste por não ter amado mais a mãe dela, triste por não ter demonstrado mais amor, triste por ter perdido tudo depois de 2 anos se escondendo naquele esconderijo? São nesses sentimentos que causa aquela curiosidade. Depois de terminar o livro, de fechar, porque eu sabia, né, o que tinha acontecido, mas eu queria ter mais detalhes, eu queria ter mais coisas pra saber. Eu acabei pesquisando, acabei vendo várias coisas que eu não queria ver. Eu acabei pesquisando várias fotos dela, porque ela era uma menina tão alegre, um sorriso tão meigo, que quando a gente imagina que ela morreu, é muito, muito triste. Ela e milhares de outras pessoas também morreram. E que não foi só ela que teve um final trágico, mas muitas outras, muitas famílias devastadas. Muitas famílias que não viu a sua família saindo daquele local viva, que não teve um adeus, que não teve um tchau, que não teve um último abraço, um último beijo, uma última conversa. Se tiver estômago para digerir essa história, eu recomendo que você leia. Eu recomendo, super recomendo, porque não é só essa história que tá pelo Brasil todo. Também há várias outras histórias, tipo O Menino de Pijama Listrado, há vários documentários, filmes. Mergulhe, gente, pesquise, gente, porque são coisas que aconteceram e que não devem ser esquecidas, que devem ser lembradas como algo que pessoas humanas fizeram coisas erradas, mas que a gente não deve seguir os mesmos passos, a gente não deve seguir o mesmo modo de pensar, o mesmo pensamento, porque eram homens malvados que vinham só o umbigo, que não amavam o próximo, que queriam mostrar ódio, destruir famílias e fizeram isso. Pra quê? Tem pessoas que faz várias pesquisas pra saber o que se passava no pensamento daqueles homens horrendos, malvados. E ainda não sabe ao certo qual foi o motivo que os levaram a fazer isso. Acaba sendo um grande ensinamento pra gente, um ensinamento que a gente deve amar o próximo, que a gente deve ser grato pelo que a gente tem, que a gente deve demonstrar amor, que a gente deve ser mais carinhoso e que a gente não deve ficar se lamentando porque não tem um celular novo, não tem uma internet boa, porque não tem um carro pra andar, mas pelo menos você tem 2 pernas. Tem pessoas que não tem nem isso, gente, e são super felizes. Tem pessoas que não podem ver, mas elas conseguem ver mais do que a gente que tem olhos. Elas conseguem sentir mais coisas do que a gente. E foi nesse vídeo que eu quis demonstrar o quanto sou uma leitora que, em meio às desvantagens da vida, conseguiu captar a essência daquela garota, que conseguiu enxergar mais o mundo de uma maneira diferente, que conseguiu ter sentimentos de empatia pelo próximo, porque são poucos os livros que nos moldam, que nos transformam. Porque tem vários livros que não tem nada a ver, que fica, vem, vai, a gente esquece, mas depois lembra, eu li isso aí, mas eu não lembro muita coisa. Mas tem livros que nos marcam, que marca a nossa memória, que marcam os nossos corações. Por fim, eu quero desejar para vocês tudo de bom, desejar para vocês um caminho super de vida bondosa, que ama o próximo, de empatia, que a sua vida não se transforme em amargura porque você está preso dentro de casa, porque isso vai passar, gente, vai passar. E as pessoas não estão dentro de casa só para estar dentro de casa, elas estão dentro de casa para se proteger, para proteger o próximo, proteger a si, proteger as pessoas e mostrar que estamos unidos. Pessoal, e aqui termina um pouco da nossa história, um pouco de reflexão e um pouco de pensamentos que acabam nos transtornando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque foi muito difícil fazer ele. Eu sei que foi muito difícil pra mim, porque ao lembrar dessa história eu fiquei meio que nostálgica. Espero do fundo do meu coração que vocês sejam pessoas melhores, que não deixem que certos acontecimentos o tornem pessoas ruins. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse negócio aí mesmo. E um beijo e até o próximo vídeo.